E aí pessoal, o El Pires aqui, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar um clone IA de uma verdadeira pessoa para ela responder você em qualquer canal de mensagem. Seja o WhatsApp, Instagram ou até no seu próprio website, você pode criar um clone de uma pessoa real com seu modo de linguagem e ele contando toda a sua história para você mesmo. Isso não é um conceito novo, isso é um conceito que já era imaginado até mesmo pela minha grande referência, Steve Jobs. Lá atrás ele imaginava como seria uma interação real com uma pessoa histórica, por exemplo, Aristóteles. Ele pensava como seria um produto em que você pudesse conversar com Aristóteles e disseminar todo o conhecimento dele com uma interação verdadeira por conversa. Então hoje a gente é possível de fazer isso com esses modelos de linguagem e de inteligência artificial. A gente consegue inserir documentos sobre a história desse personagem, treinar essa IA para falar com o modo de fala desse personagem e a gente consegue fazer uma interação assim. Então você pode ter uma espécie de mentor ao seu alcance, de uma figura histórica que você imagina muito como seu... Não vou falar aqui sobre idolatria, mas como uma referência para você. E o melhor de tudo é que você pode fazer isso de graça. Existe uma ferramenta open source que te permite criar agentes IA e clones IA de maneira gratuita que você pode instalar localmente no seu computador ou no servidor, que é a ferramenta do Flowise, é a ferramenta que eu utilizo hoje para criar agentes IA tanto para mim quanto para os clientes que eu faço essas soluções dentro da minha empresa, a Maven AI, e eu vou ensinar para vocês como criar esse clone IA hoje mesmo lá dentro do Flowise. Então vamos para o tutorial. Vamos agora para a parte da construção desse fluxo aqui de chatbot. Eu vou mostrar para vocês onde eu peguei as informações, por exemplo, do Alexandre o Grande, que eu quero que seja a referência desse vídeo aqui. Eu quero criar um cloneado do Alexandre o Grande, é uma figura histórica que eu vejo muito como referência. E vamos lá. O Alexandre o Grande ele não tem muitos relatos históricos. Para ser bem sincero, eu acho que ele tem menos relatos históricos do que Jesus Cristo a essa altura do campeonato. Obviamente, menos do que Jesus Cristo, mas nada comprova mais a evidência dele. Não tem muita coisa que comprova a existência de Alexandre o Grande, é isso que eu quis falar. Então, eu pedi para o próprio chat GPT contar a história de Alexandre o Grande, como se fosse ele mesmo falando. E eu pedi também para ele me retornar isso no arquivo PDF. Porque esse arquivo PDF é o arquivo que a gente vai colocar na memória da nossa inteligência artificial, para ele responder todas as perguntas que estão ali dentro daquele arquivo, beleza? Se você quiser criar isso para um influenciador, você pode fazer de maneira bem fácil, você só precisa abrir o YouTube, falar, sei lá, um influenciador que você gosta, vou colocar o MrBeast, é o maior youtuber agora de todos os tempos. E você pode pegar um vídeo do MrBeast. Então você pega um vídeo do MrBeast, você entra aqui nesse site YouTube Transcript. Você coloca o URL aqui do vídeo do YouTube para você pegar o transcript desse vídeo, você pegar toda a linguagem, tudo que o MrBeast falou nesse vídeo e colocar nesse documento da sua inteligência artificial, para ela aprender todas as palavras que o MrBeast fala e tudo que ele já falou nesse tempo. Então, um arquivo, você pode pegar, se você estiver muito dedicado, você pode pegar todos os vídeos do MrBeast ou você pode pegar 10 vídeos do MrBeast e treinar essa IA para conseguir tirar dúvidas com a linguagem dele, não só sobre tudo que ele fala. Se você quiser fazer um trabalho bem mais trabalhado, tendo tudo que o MrBeast já falou, você pega todos os podcasts dele, todos os vídeos do YouTube, você cria um cloneado do MrBeast, consegue vender isso por um valor muito grande. Mas enfim, você pegaria o transcript aqui, baixaria no arquivo PDF e enviaria lá para o Flowise. Como que a gente vai enviar esse arquivo PDF lá para o Flowise? Vamos aqui para a construção desse fluxo, então, aqui do zero. Primeiro de tudo, a gente vai pegar uma Retrieval Q&A Chain. Isso quer dizer que a gente vai responder as perguntas do usuário em cadeia. Ou seja, o usuário manda uma pergunta, ele responde, pergunta e responde. E esse Q&A aqui quer dizer Question and Answer. Então, é uma cadeia de perguntas e respostas de acordo com a Retrieval. Ou seja, a Retrieval é o nosso banco de dados. Então, a cadeia de perguntas e respostas de acordo com o banco de dados. Então ele já pede aqui, esses dois pontinhos vermelhos são as coisas que são obrigatórias. Ele quer um modelo de linguagem, que é um modelo de linguagem que a IA vai conversar, ou seja, pode ser Cloud, ChatGPT, algo do tipo. Eu vou colocar o ChatGPT propriamente. E aqui a Vector Store Retriever é o nosso banco de dados. Então a gente vai criar uma Vector Store e um modelo de linguagem aqui dentro do Flowise, beleza? Eu vou criar esse modelo aqui de... Vamos escolher aqui a Vector Store.
Você tem vários modelos de Vector Store que você pode conectar dentro do seu fluxo. Você tem Vector Stores abertas na internet, ou seja, bancos de dados online, por exemplo, Pinecone ou Quadrante, algo do tipo. Eu não vou colocar nenhum online, eu vou colocar um local mesmo, pro exemplo demonstrativo disso daqui, porque eu também não vou encher muito a memória. Se você quiser uma memória mais cheia, algo mais denso, eu te recomendo colocar bancos de dados online. Então eu criei aqui um in-memory vector store. Ele já está pedindo aqui o documento e um embeddings. Um embeddings é basicamente... Eu não vou explicar agora para vocês o que é embeddings. Deixa eu colocar logo o modelo de linguagem para a gente seguir o passo a passo e vocês não se perderem. Então como que a gente pega o modelo de linguagem do ChatGPT? Eu coloco aqui chat OpenAI e ele já aparece, beleza? Eu já tenho as minhas credenciais cadastradas. Se você não tiver, você vem aqui em Create New e ele vai pedir a sua chave API da OpenAI, que você consegue no site platform.openai.com. Já passei algumas vezes sobre esse tutorial aqui nesse vídeo, em outros vídeos do YouTube, mas é algo bem simples de se fazer a essa altura do campeonato. E aqui eu vou escolher um modelo, vou colocar o GPT-4o Mini, 1 milhão de tokens por 85 centavos de dólar e muita eficiência, tá bizarro. Um grande salve aí pro time da OpenAI, vocês fizeram um excelente trabalho com essa solução aqui, caras. E agora falta as embeddings e o documento. Você pode ver aqui que essa barra lateral do Flowise também te ajuda bastante, cara. Se você estiver procurando por embeddings, eles têm umas opções aqui só de embeddings e você já vai achar facilmente a da OpenAI. Eu já tenho decorado porque eu crio essas soluções aqui no meu dia a dia, então eu já sei exatamente quais são os nodes que eu vou procurar. Mas se você não tiver facilidade, você só vai nesse mais aqui e vai procurando pelo que você está em busca. Eu já conectei aqui a Embeds, e a Embeds quer dizer que a gente está colocando o chat GPT aqui nesse fluxo. É uma maneira um pouco mais técnica de falar quem está no controle da linguagem dessa IA é o chat GPT. Então, mais ou menos isso que significa embeddings. E eu embedei, embedei é ótimo. Eu fiz o embedding da OpenAI aqui nesse fluxo do Flowise. E a gente está bem perto do final agora. A gente só precisa colocar o documento. Então você vem em PDF. Opa! PDF file. Se você tiver uma planilha em CSV, você coloca CSV file, algo do tipo, você pode... Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, vou deixar o card, que você pode também criar um fluxo para responder perguntas e respostas de acordo com a planilha. Isso é um projeto bem legal que eu já fiz. Eu implemento essa solução para empresas de maneira bem recorrente, é uma solução que tem bastante demanda no mercado. Às vezes você tem um time de vendas que tem que ficar consultando uma planilha e eles demoram muito tempo para consultar essa planilha, e agora com a IA você só faz a pergunta sobre o que está naquela planilha e te retorna de maneira bem rápida. Isso serve para times que têm vendas com um grande estoque, um estoque com 10 planilhas, 17 mil linhas, que foi o caso da solução que eu implementei. Então faz bastante sentido, acelera bastante. E se você quiser uma solução dessa, agenda uma chamada comigo e com o meu time no link que eu deixo aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então vamos lá. A gente precisa colocar agora o PDF file aqui conectado no documento e a gente precisa fazer um upload do PDF file, beleza? Deixa eu pegar aqui, Alexandre o Grande, meu legado. E ele pede um text splitter. Isso é uma maneira da gente passar para a IA o texto formatado no formato que ela precisa, beleza? Eu não sei dizer exatamente o formato que ela precisa, esse texto, mas se você tem um texto, por exemplo, se você está enviando uma planilha em JSON, você tem que colocar um text splitter para formatar de JSON para o formato que a IA ela precisa. Então você só precisa colocar aqui Recursive Character Text Split. Faz isso. Eu não vou mudar nada no chunk size nem no chunk overlap. Isso você vai... Se você tem planilhas muito grandes, talvez você deva compactar mais os seus arquivos. Então, a maneira que você vai compactando é... Você pode enviar sua planilha para o chat GPT e pedir uma orientação de quanto de chunk size e quanto chunk overlap você precisa ajustar para ter mais precisão nos seus dados, beleza? O Flowise ele acerta muito no chunk size e o chunk overlap que você precisa, mas se você necessitar de uma precisão a mais, eu te recomendo enviar essa planilha para o chat GPT para fazer uma consultoria, porque isso daqui é um termo bem técnico que não tem uma precisão, não tem um método específico para você definir o chunk e o chunk size overlap. Beleza? Então a gente já está pronto para ir. Vamos colocar um nome aqui. Clone IA.
Vamos fazer um upsert aqui, isso quer dizer, a gente vai enviar esse documento, a gente já colocou o documento no fluxo, mas agora a gente vai enviar esse documento para a Vector Store. Então a gente faz um upsert aqui e ele já está tomando conta de de tudo que eu escrevi aqui nesse documento. Você pode fazer a verificação. Tá tudo aqui, foi tudo enviado. Opa, será que eu enviei? Ok, foi enviado com sucesso. Então, não adianta você só colocar o documento aqui no fluxo, você tem que fazer o upsert, você tem que subir esse documento na sua Vector Store, porque o Flowise vai se comunicar com a sua Vector Store de maneira online, né? Eu já falei para vocês que eles têm banco de dados online, mas a gente precisa enviar esse documento para essa Vector Store, para o Flowise. E nessa Vector Store conseguir pegar a informação e trazer de volta para o usuário, beleza? Então vamos lá fazer uma pergunta agora sobre aqui no documento. Eu vou perguntar quem você derrotou em 333 a.C. Ah, algo que eu esqueci de mencionar para vocês é que você pode personalizar ainda o prompt dessa sua inteligência artificial. Você pode colocar uma série de prompts aqui no seu documento, descrever como que essa IA deve responder as perguntas e respostas, seguindo a minha fórmula de prompt, que eu já estou cansado de mostrar aqui para vocês no meu canal do YouTube, mas você pode colocar a fórmula de prompt antes de iniciar o documento, e a IA ela já vai entender como é que ela deve responder o usuário, beleza? Então eu vou fazer só uma pergunta direta aqui. Cara, e o mais legal é que eu pedi para o ChatGPT ele criar uma narrativa como se fosse o próprio Alexandre o Grande contando toda essa história em primeira pessoa com o jeito de fala dele. A gente não pode ter uma precisão de como era o jeito de fala do Alexandre o Grande em si, mas a gente deu um prompt para o ChatGPT contar essa história de maneira épica, né? Porque a gente sabe que ele foi o maior imperador de todos os tempos aqui na Terra, então a gente tem que trazer uma epicidade para o conto dele. E, caras, vou finalizar o vídeo por aqui. Me fala se vocês têm mais ideias aqui de vídeos do Flowise. Me fala também aqui nos comentários se você quer um vídeo meu explicando como instalar essa solução do Flowise localmente no seu computador para você ter acesso de graça a essa solução. Isso é uma ideia que eu estou considerando, mas eu preciso do feedback de vocês para ver se é algo que vale a pena ou não eu subir aqui no meu canal do YouTube. É o meu processo de validação de ideias. Eu sempre pergunto para vocês se isso é algo que vocês querem assistir ou não, porque eu tenho um calendário de ideias e eu preciso saber se elas são válidas ou não para subir aqui no YouTube, beleza? Então comenta aí se vocês querem um vídeo mostrando como instalar o Flowise localmente. E eu vou finalizar por aqui. Não esquece de se inscrever nesse canal para receber notícias de quando eu publicar vídeos novos, porque eu estou na maratona de 30 vídeos em 30 dias e isso vai acelerar muito os resultados de vocês para aprender a implementar IA para empresas, beleza? Não esquece que o template dessa solução aqui vai estar lá na minha comunidade com todos os meus templates para acelerar ainda mais os seus resultados. Tamo junto, até o próximo vídeo.